Gente, tudo bem? Boa noite. Estão ouvindo bem? Tá bom o áudio? Tranquilo? Já deu o horário aqui, eu entrei uns minutinhos antes, né? Para vocês irem entrando. Quem chegou por agora, não esqueçam de registrar a frequência, tá? Do primeiro horário da aula de hoje. Coloquem aí, por gentileza, no chat o nome e o RA de vocês. E aí, como já deu o horário, a gente já dá início à aula e o conteúdo novo, tá? Só um instante. Gente, está projetada aí a aula, né, para vocês, para a gente já dar início. Carlice, notou o nome agora, Graziele, Camila, bem-vindas. Então, vamos lá. Gente, já deixei disponibilizado o material com o roteiro da aula de hoje para vocês, tá? Tá lá no Google Classroom, e assim como as demais aulas também já estão lá, tá? Já deixei o arquivo salvo em Word, caso vocês queiram fazer algum tipo de anotação, fica mais fácil, tá? E eu vou, nesse primeiro momento, a gente vai estudar hoje, da mesma forma que a gente está estudando os meios de pagamentos indiretos, hoje a gente estuda outros dois institutos, a gente está estudando 2 institutos por dia, né? E aí, no primeiro momento, eu vou fazer uma pequena inversão, porque a ordem seria, no primeiro momento, da ação em pagamento, são apenas 3 artigos, né? Ou, aqui. Então, seguinte, a gente tem 2 institutos das formas do meios de pagamentos indiretos para a gente estudar hoje. Nesse primeiro, a gente vai estudar a dação em pagamento e a novação. Como a novação é um instituto um pouco mais extenso, tem mais detalhes aqui para a gente poder analisar no que diz respeito às espécies, aos seus efeitos, aos seus requisitos, aí eu vou propor nesse primeiro momento, nessa primeira metade da aula, a gente analisa aqui a novação, tá? Do artigo 360 a 367. Aí eu salvo essa primeira metade da aula e a gente faz um intervalo aí de 10, 15 minutos, enquanto eu consigo carregar o vídeo da aula do primeiro momento. E aí, em sequência, a gente estuda a dação em pagamento, que é um tópico um pouco menos extenso, bem tranquilo de lidar, tá? Então, eu proponho essa inversão, mas sem nenhum tipo de prejuízo, e é até um pouco didático, porque o que a gente estudar aqui em inovação também vai servir aqui para compreender e fazer a distinção com o Instituto da Dação em Pagamento, tá? Então, nosso objetivo na aula de hoje a instituição, amanhã a gente tem feriado, né? A instituição emendou, então a gente dá sequência, dá continuidade aqui ao conteúdo programático, tá? Deixa eu ver se alguém entrou. Mais alguém para desativar aqui o som rapidinho, antes da gente começar. A aula não está... Ah, tá mostrando. Peraí. Ah, tá. E agora deu certo? Que eu abri aqui o arquivo aqui para mim tá aparecendo para vocês. Como é que tá? Não tá aparecendo não? Tá, então deixa eu voltar aqui. Deixa eu interromper o compartilhamento e voltar aqui o material propriamente. E agora?
Ah, tá, beleza. A Maria Vitória já confirmou, a Camila também confirmou, que agora sim, beleza. Que eu acho que eu abri aqui nos meus arquivos salvos aqui embaixo no computador, mas tá beleza, vocês estão com o material já aqui projetado para vocês irem acompanhando, o material já deixei disponibilizado para vocês, tá? Lá no Google Classroom, para quem entrou depois. E aí é só abrir o arquivo e acompanhar. Então, voltando aqui, a gente analisa nesse primeiro momento o Instituto da Inovação, com previsão lá no artigo 360, 367 do nosso Código Civil. Ele é um pouco mais extenso, tem um pouco mais de detalhes, e aí a gente analisa ele, então, nesse primeiro momento, tá? Então, sem mais delongas, esse instituto, já adiantando para vocês, ele é bem a palavra-chave dele, que a gente sempre comenta, né? Que cada instituto tem alguma palavra-chave que o identifica. E a palavra-chave que irá identificá-lo é a substituição. E nós vimos, quando a gente estudou o Instituto da Subrogação, que também trata-se de uma substituição. Então, são institutos bem próximos, só que são distintos. E estão aqui regulamentados e em artigos diversos, mas tratam-se de meios indiretos de extinção de uma relação obrigacional, em que pese serem institutos que a palavra-chave que a identifica serem as mesmas, e de parecer ser o mesmo instituto, não, mas eles são distintos e possuem aqui regramentos próprios, tá? E aí por isso que a gente faz essa análise pontual. Mas a palavra-chave que identifica aqui esse instituto, o da inovação, assim como o instituto da subrogação, vai ser ou a substituição, tá? Deixa eu ver aqui no... Ah, tá. Zenilton entrou, registrou frequência. Sei que fosse alguma pergunta. Então, vamos dar início aqui, então, fazendo essa primeira observação com relação a esse instituto, que ele vai parecer que é o mesmo da subrogação. Não, mas ele tem seus conceitos, suas características, suas espécies próprias, tá? Seus elementos e requisitos aqui elementares do Instituto, tá? Tentando uma intercorrência, deixa eu só desativar o som aqui de quem entrou rapidinho. Acho que desativou. Então, beleza. Então, vamos dar início aqui, como a gente sempre vem fazendo. No primeiro momento, a gente faz essa análise conceitual, identifica aqui a palavra-chave do Instituto, menciona um exemplo, ainda que simples, né, por assim dizer, para que em sequência a gente pode ter uma compreensão melhor do que vem a ser esse instituto. Então, a inovação com previsão trata-se, portanto, dando continuidade na sequência de um meio indireto de se sanar, de se adimplir uma relação jurídica obrigacional, e esse instituto ele é conceituado aqui como a criação de uma nova obrigação. Então, tem-se uma relação obrigacional estabelecida entre o credor, entre o devedor, com um objeto específico, e pode ser criada uma nova obrigação, extinguindo a relação jurídica anterior. Trata-se, portanto, aqui da substituição, então, a palavra-chave desse instituto, da novação, de criação de uma nova obrigação. O nome ele já é um pouco meio que autointuitivo, por assim dizer. Inovação, nova ação, nova criação de uma relação obrigacional. Deixa eu desativar aqui. Raul, Lohane e Matheus acabaram de entrar. Deixa eu desativar aqui o áudio que eu já desativou. Beleza. Então, trata-se, então, portanto, aqui da criação de uma nova obrigação, extinguindo, portanto, a relação
e ocorre, portanto, a substituição de uma dívida por outra, sendo extinta por completo a dívida anterior assumida entre as partes, tá? Então, aspectos conceituais, novação, como o próprio nome menciona, indica, trata-se da criação de uma nova obrigação. André e João entraram, beleza. Exemplo aqui, trazido doutrinariamente, que a gente pode trazer aplicação prática em outras circunstâncias, quando um pai, aqui, aquela velha substituição do ponto de vista moral, né, que a gente já estudou, do interessado, considera-se interessado aquele que tem um interesse jurídico, mas porventura, ocasionalmente também pode ser um interessado não jurídico, inicialmente, como ter um interesse moral, que é o caso que a gente sempre menciona aqui, dos pais que pagam dívidas dos filhos, do namorado da namorada, esposa da esposa, essas circunstâncias cotidianas que podem ocorrer, mas aqui o fato é que se estar criando uma nova relação jurídica obrigacional, então, altera-se aqui os polos dessa relação. Então, quando o pai, para ajudar o filho, procura o credor deste, ele propõe substituir o devedor emitindo novo título de crédito. Então, extinguiu-se uma relação jurídica anterior estabelecida e criou-se uma nova relação, alterando, substituindo aqui uma das partes processuais e emitindo aqui um novo título, uma nova relação obrigacional. Se o credor concordar, então aqui tem que ter essa anuência por parte do credor nessa substituição, nessa criação dessa nova obrigação, emite novo título, inutiliza o título anterior que havia sido assinado pelo filho, ficará extinta a dívida originária, a dívida primitiva, sendo substituída aí pela dívida agora contraída pelo pai. Então, houve alteração aqui por parte de uma das partes da relação obrigacional, extinguiu-se uma dívida anterior assumida pelo filho e o pai passa a ser aqui, portanto, o novo credor dessa relação, tá? Então, tem que ter aqui todos esses elementos, esses requisitos que a gente visualiza aqui como essenciais, que a gente faz análise pontual de cada um deles, para que seja possível que essa forma de pagamento, esse meio de pagamento aqui indireto venha a ser concretizado, venha a ser materializado, tá? Então, recapitulando aqui os breves aspectos conceituais, a novação encontra-se previsão no nosso Código Civil, trata-se de um meio indireto de pagamento, de adimplemento de uma relação jurídica obrigacional, com previsão lá no artigo 360 a 367 do nosso Código Civil, e trata-se, portanto, da criação de uma nova obrigação, sendo extinta a relação jurídica anterior estabelecida, tá? Deixei aqui para vocês mencionado também o conceito que é abordado, que é trazido lá na doutrina do Tartucci, que é essa que eu já deixei disponibilizada para vocês, que vocês podem posteriormente utilizar aí como subsídio para complementar as informações aqui trazidas. E para esse doutrinador, Tartucci, a novação com previsão tratada lá nos artigos 360 a 367. Aqui agora a gente traz já um conceito doutrinário que irá acrescentar aqui elementos que comporão aqui os requisitos essenciais desse instituto, pode ser conceituado como forma de pagamento indireto, a primeira modalidade que trata-se de um pagamento indireto, que ocorre a substituição, lembra que substituição é a mesma palavra-chave lá da subrogação de uma obrigação anterior por uma obrigação nova. Por isso, o próprio nome menciona nova ação, obrigação nova
criada de uma circunstância anterior, diversa da primeira criada pelas partes. Seu principal efeito é a extinção da dívida primitiva, da dívida originária, com todos os acessórios, bem como garantias, sempre que não houver estipulação em contrário, conforme previsão lá no artigo 364 do Código Civil. Por isso que aqui a gente mencionou que tem que ter a concordância, tem que ter a anuência por parte do credor para que essa nova obrigação venha a surgir, tá? Então, recapitulando aqui, a novação, tratadas lá no artigo 360 a 367, é conceituada aqui como uma forma de pagamento indireto, em que ocorre a substituição de uma obrigação anterior por uma nova obrigação diversa da anterior criada entre as partes. Então, a dívida anterior será extinta em virtude de criação de uma nova relação obrigacional em como ocorreu aqui a criação dessa nova obrigação. Seu principal efeito é a extinção da dívida primitiva, com todos os seus acessórios e garantias ali que haviam sido convencionados entre as partes, sempre que não houver estipulação em contrário. Então, por isso que a gente faz menção a essa concordância, a essa anuência por parte do credor, ok? Então, conceitozinho para aclarar aqui essas circunstâncias. São elementos da novação, os elementos são os mesmos que os requisitos, que a gente analisa pontualmente cada um deles em instante, tá? Então, são elementos a existência de uma obrigação anterior, primeiro elemento aqui, obrigação antiga ou dívida novada, são sinônimos, de existência de uma nova obrigação, dívida novadora. Ambas as dívidas têm que ser válidas e lícitas, lá conforme o artigo 104 do nosso Código Civil, bem como a intenção de novar, que constitui, portanto, aqui o animus novandi. Tá? A gente já havia estudado uma palavra bem próxima a essa, né? Animus solvendi, né? Que era a intenção de se solver, de se quitar, de se adimplir uma obrigação. Aqui nesse instituto da novação, da criação de uma nova obrigação, o animus aqui é esse animus novandi, ou seja, essa intenção, esse intuito de novar, de se criar uma nova relação obrigacional. Então, são 3 requisitos essenciais aqui, sem os quais esse instituto não irá se operacionalizar. O primeiro deles é a existência de uma obrigação anterior, ou seja, uma obrigação antiga ou dívida novada, uma nova obrigação, ou seja, uma dívida novadora, e essas dívidas, tanto a anterior quanto a nova, devem ser válidas e lícitas, bem como deve existir aqui, terceiro requisito, um animus novandi, ou seja, essa intenção, esse intuito de se criar uma nova obrigação, tá? Com relação aqui à produção de efeitos desse instituto, a novação não produz, como no pagamento meio direto aí de se sanar, de se adquirir uma relação obrigacional, a satisfação imediata do crédito, sendo, pois, modo extintivo não satisfatório de maneira imediata, pois o credor não recebe a prestação devida, mas apenas irá adquirir outro direito de crédito ou passa a exercê-lo contra outra pessoa. Por isso aqui que a gente reforça mais uma vez, porque a satisfação do crédito ela não irá ocorrer de maneira imediata com a criação de uma nova obrigação, mas ela irá ocorrer no momento que ficar convencionado entre as partes. Por isso que aqui a gente reforça essa questão de que o credor tem que concordar com essa nova obrigação, com essa
nova forma de se extinguir a relação obrigacional, ainda que não imediata, tá? Então, quanto à produção dos efeitos, ela não produz efeitos, como no pagamento da satisfação imediata do crédito, pois o modo extintivo ele é não satisfatório, pois o credor não recebe a prestação devida com essa nova obrigação, mas adquire o direito de crédito ou passa a exercê-lo contra outra pessoa, tá? Exemplo dessa meio de aquisição é justamente com a criação materializado por meio de um contrato, por exemplo, estabelecido aqui entre as partes, tá? Então, tem natureza, reforçando aqui que a gente já comentou, tem natureza contratual, operando em consequência de ato de vontades dos interessados, e é um instituto aqui que não se operaciona por força de lei, tá? Mas consequência de ato de vontade dos interessados, ou seja, vontade aqui das partes, do credor e do devedor, em si, criar essa nova obrigação, tá? Então, voltando aqui um pouquinho, recapitulando, deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat, acho que tava. Esse entrou mais alguém que entrou depois, por gentileza, não deixe de registrarem o nome de vocês, tá? O último que registrou aqui foi o John, só reforçando aqui para que ninguém fique sem o registro da frequência nesse primeiro momento. Então, voltando aqui, a gente está analisando o Instituto da Inovação, com previsão no artigo 360 a 367 do nosso Código Civil. O Mike também acabou de registrar aqui. Beleza, Mike? Tranquilo. Então, a inovação trata-se de um meio indireto de pagamento. A palavra-chave aqui desse instituto é a criação de uma nova obrigação. E também a gente pode utilizar aqui como palavra-chave desse instituto a substituição de uma dívida por outra. Portanto, a mesma palavra-chave lá da subrogação em pagamento. Analisamos os seus elementos essenciais, a produção dos seus efeitos, que não são imediatos, porque o que está se adquirindo aqui é um novo direito com essa nova obrigação, e possui natureza contratual, ou seja, tem que ter os requisitos estabelecidos e operacionalizado com base aqui no acordo de vontade entre as partes, entre o credor e o devedor, ok? Quanto aos seus elementos essenciais, quanto aos seus requisitos, aqui a gente dá uma aprofundada, tá? Nos requisitos, já fazendo uma análise mais pontual do Código Civil, principalmente aqui no artigo 361, tá? E de que forma que esses requisitos eles se dividem. Então, são requisitos aqui para que ocorra a inovação, a existência de uma relação obrigacional anterior, constituição de uma nova obrigação e esse animus solvendi, ou seja, a intenção, o intuito de se inovar a relação obrigacional. Primeiro deles aqui, que a gente passa a analisar com fundamentação lá no 367 do nosso Código Civil, existência de uma obrigação anterior, visto que a inovação visa justamente, exatamente, a substituição da dívida anterior estabelecida entre as partes. Então, é necessário que seja uma dívida válida a obrigação a ser novada, não, portanto, tem que se atender aqui aos requisitos estabelecidos lá no artigo 104 do Código Civil. Não se pode novar o que não existe, está falando da criação de uma nova relação jurídica obrigacional, se inexistia
uma relação obrigacional anterior, não faz sentido nenhum em se criar uma nova obrigação com base nesse instituto, que é justamente aí criar uma nova com base em uma anterior já existente. Nem extingue o que não produz efeitos jurídicos. Por isso que essa necessidade de se já ter materializado, concretizado uma dívida anterior, uma relação obrigacional anterior previamente estabelecida entre as partes. Então, o primeiro requisito essencial aqui da novação constitui justamente aqui a existência de uma relação anterior. O artigo 367, que fundamenta esse requisito, vem complementando que, salvo as obrigações simplesmente anuláveis, aquelas que são passíveis de virem a serem anuladas, não podem ser objeto de inovação obrigações que são nulas ou extintas. Então, não faz o menor sentido juridicamente falando, é algo que é um pouco óbvio, mas o óbvio às vezes tem que ser dito, né? Não só ser dito, mas legislado e fundamentado e explicado, né? Por assim dizer. Então, não tem como, se a gente está falando de uma inovação, criação de uma nova obrigação com base em uma anterior existente, essa relação anterior existente, bem como a nova, deve se pautar aqui por ser uma obrigação válida juridicamente, né? Circunstâncias, no caso que a gente já vislumbrou aqui, já estudamos como dívidas de jogo, né? Algumas circunstâncias em que não são meios lícitos nem aceitos do ponto de vista jurídico. Então, o 367 vem afirmando essa situação de que, salvo as obrigações simplesmente anuláveis, não podem ser objeto de inovação obrigações que são nulas, que não são passíveis aí de uma futura anulação, e nem as obrigações que já foram extintas. Se já foram extintas, é porque já se adimpliu a relação jurídica obrigacional. Então, não faz o menor sentido em se criar uma nova obrigação com base em algo que já está devidamente aí sanado e adimplido, tá? As obrigações simplesmente anuláveis, entretanto, pode ser confirmada pela novação, pois tem existência enquanto não forem aí rescindidas judicialmente. Então, a gente tem duas situações distintas aqui, as simplesmente anuláveis, quando há essa possibilidade de que ocorra essa anulação via judicial, mas no caso das obrigações que são plenamente nulas aí de direito, ou as que já foram adimplidas, que já estão extintas, não fazem o menor sentido que elas serem questionadas via ingresso aí de alguma medida judicial. Tá? Então, fica aí essa observação quanto a esse ponto desse primeiro requisito da existência de uma obrigação anterior, tem que se ter atenção, portanto, no momento de estar se novando uma relação obrigacional, tem que ter a atenção aqui quanto a essas questões, dessas possíveis situações aqui de anulação, tá? Segundo requisito aqui, constituição de uma nova dívida. Então, não basta que já tenha tido uma dívida anterior válida e lícita, mas constitui-se aqui uma nova dívida. Pode extinguir para poder extinguir e substituir a dívida anterior. Então, essa nova relação obrigacional, essa nova dívida, ela tem esse duplo intuito, por assim dizer, né? A de extinguir e a de substituir a dívida anterior. A nova obrigação tem que necessariamente ser válida, reforçando aqui a ideia que a gente já trouxe lá do 367.
Se for nula, a novação será ineficaz, subsistindo ainda a obrigação anterior, a obrigação antiga. Se passível aí de anulação, se for anulável e vier a ser anulada, ficará restabelecida aí a dívida primitiva, porque a extinção é a consequência da criação de uma nova obrigação. Então, essa nova obrigação a ser estabelecida entre as partes quando há esse comum acordo, quando há essa anuência entre as partes, ela tem que ser válida. Todas essas hipóteses são óbvias, mas elas são, né, por assim dizer, regulamentadas e devidamente previstas aqui, porque o código está resguardando essas circunstâncias, essas possibilidades de uma obrigação ser aí nula ou anulável, tá? Terceiro requisito, o animus novandi, que é essa intenção de se novar, de se criar uma nova relação obrigacional, com previsão lá no nosso artigo 361 do Código Civil. É imprescindível, ou seja, é indispensável que o credor tenha essa intenção, esse intuito de novar, porque ele é o principal, um dos principais interessados aqui em ter ali o seu crédito satisfeito, em ter adimplida a relação obrigacional, pois importa renúncia ao crédito e aos direitos acessórios que o acompanham da relação anterior. Quando não manifestada de forma expressa, deve resultar de modo claro e inequívoco, ou seja, de forma evidente, das circunstâncias que envolvem a estipulação. Quando há dúvida, entende-se que não houve a novação, pois esta não se presume. Então, reforçando aqui a ideia de que deve haver a anuência, a concordância por parte do credor em que seja estabelecida aqui essa nova relação obrigacional, porque a novação ela não é presumida e ela tem natureza contratual, ou seja, depende aqui da vontade entre as partes. Então, por isso que a gente traz aqui essa observância de que não se presume a novação, tá? O animus novandi pressupõe esse acordo de vontade entre as partes, o que é elemento integrante da estrutura aqui desse instituto, portanto, da novação. Então, todos esses requisitos que a gente analisa aqui com base na fundamentação trazida no nosso próprio Código Civil, reforçando aqui esses elementos que são essenciais, que irão caracterizar esse instituto, tá? Então, deve haver uma dívida, uma obrigação anterior, uma nova obrigação e importante observar aqui, com base no artigo 361, de que tem que ter esse intuito, essa intenção em inovar, ou seja, em criar uma nova obrigação, pois tem que ter essa anuência, essa concordância por parte do credor, tá? Então, a gente analisou e fundamentou e analisou essas questões de validade do Instituto da Novação, só reforçando aqui, então são 3 os requisitos: existência de uma obrigação anterior, constituição de uma nova obrigação e esse ânimo, essa intenção por parte das partes, né? Mas principalmente aqui por parte do credor, em se anuir, em se concordar com essa criação dessa nova relação jurídica obrigacional, ok? Quanto às espécies da novação. São 3 as espécies da novação. A novação ela pode ser objetiva, subjetiva
e mista. A novação, quando mista, ela não tem previsão no nosso Código Civil. Ela tem previsão apenas doutrinária. Agora a gente analisa aqui as características de cada uma, mas a novação, quando ela é objetiva ou real, ela está devidamente regulamentada e é trazida no nosso Código Civil, lá no artigo 360, inciso 1, a gente traz a fundamentação de cada uma dessas espécies, tá? E analisa aqui a novação mista, em que não há previsão, mas há essa possibilidade, conforme o entendimento doutrinário que é aqui trazido. Então, primeira observação é que são 3 as espécies da novação. A novação ela pode ser objetiva, subjetiva e mista. A novação objetiva possui previsão legal, trazida lá no nosso Código Civil, no artigo 360, inciso 1, e a subjetiva também encontra-se previsão no nosso Código Civil, também no artigo 360, só que no inciso 2 e 3. E a novação, quando ela é mista, não há previsão trazida no nosso Código Civil, mas há previsão doutrinária dessa situação, tá? Então, trazendo aqui a explicação, os exemplos de cada uma dessas espécies de inovação. A primeira dela, a inovação objetiva. Na primeira, se altera-se o objeto da prestação, como o próprio nome menciona, objetiva, altera-se o objeto. Na segunda, na subjetiva, ocorre a substituição dos sujeitos da relação jurídica estabelecida, como o exemplo que a gente trouxe lá, ainda nos aspectos conceituais, em que houve a substituição do devedor, que era o filho, e ali, na circunstância, no exemplo trazido, alterou-se o sujeito, o pai passou a ser ali o devedor da relação ali naquele exemplo. No polo passivo ou ativo, pode ocorrer essa alteração em qualquer um dos polos, com a quitação da dívida anterior. Na mista ocorre simultaneamente, ao mesmo tempo, nessa nova obrigação, nessa nova ação, portanto, a mudança tanto do objeto quanto a substituição das partes. Então, recapitulando aqui, são 3 as espécies de novação. A novação ela pode ser objetiva, com previsão, regulamentação no nosso Código Civil, artigo 360, inciso 1. Nessa espécie ocorre a alteração por parte do objeto da prestação. Na segunda, na novação subjetiva, também com previsão no nosso Código Civil, artigo 360, inciso 2 e 3, que agora a gente faz a análise pontual desses artigos, que são importantes aqui, que a gente analise. Ocorre a substituição aí dos sujeitos da relação obrigacional, podendo ser tanto sujeito, o polo passivo, quanto o polo ativo, então pode ocorrer essa alteração tanto de credor quanto de devedor, tá? E as possibilidades também, terceira espécie aqui, que não há regulamentação no nosso Código Civil, que é a novação mista, mas que permite aí, com essa nova obrigação, a mudança, a alteração, tanto por parte do objeto, quanto a substituição das partes, tá? Então, aqui muda tudo, por assim dizer, né? Porque está criando uma nova obrigação. Então, primeira delas, com previsão lá no artigo 360, inciso 1, a novação pode ser objetiva ou real, são aqui sinônimos, tá? Dá-se a novação objetiva ou real quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior. Código Civil, artigo 360, inciso 1.
Então, novação objetiva ou real com fundamentação lá no artigo 300, inciso 1, é o exemplo quando o devedor, não estando em condições de saldar a dívida em dinheiro, propõe ao credor que aceita, aqui é a anuência, que concorda, o credor, a substituição da obrigação por uma determinada prestação de serviço. Então, alterou-se aqui o objeto, que anteriormente era o saldo da dívida em espécie, em dinheiro, e foi convertido aqui em uma prestação de serviço. Isso aqui, às vezes, está ocorrendo muitas circunstâncias ultimamente, em decorrência principalmente aqui do momento que estamos vivenciando, né? Inclusive, eu não sei se vocês acompanharam o novo decreto estabelecido aqui pelo governo do estado de Goiás, estendendo aí por mais 150 dias, né, o isolamento, assim, houve algumas liberações, algumas concessões, mas no que diz respeito às atividades acadêmicas, né, escolares, ainda estão suspensas aí por esse período, pelos próximos 150 dias, né, mas em que pese essa circunstância, né, a gente ainda, cá estamos nós, procurando atendê-los da melhor maneira possível, né, então, eu ia dar o exemplo aqui dessa nova ação, de um caso, por exemplo, uma colega me passou, ela é uma colega advogada, ela havia sido contratada por uma clínica de estética para poder fazer o contrato social dessa clínica, é uma clínica nova que está bem aqui em Goiânia. E aí o acordo estabelecido entre essa colega advogada e a dona da clínica, né, seria a prestação pecuniária, o serviço ali oferecido seria a elaboração do contrato social da clínica de estética e a contraprestação seria em espécie, né, em valor ali em dinheiro, só que com o advento aí desse período de isolamento social, essa colega aceitou ali o não recebimento em espécie, mas está recebendo em prestação de serviços. Então, eu contei com essa colega e eu estava chegando lá e estava saindo uma esteticista lá da casa dela, tinha ido lá fazer umas massagens dela. Eu falei assim, ah, tá chique, hein, fazendo massagem e tal. Aí ela, não, isso aqui é porque a alteração a criação de uma nova obrigação, que a prestação seria originalmente pecuniária. Ela foi me contar dessa circunstância, de que havia ficado responsável por fazer o contrato social, só que receberia em espécie, mas que alterou ali essa obrigação para fosse em forma de prestação de serviços por parte do serviço oferecido ali pela clínica, que não foram reabertas, né, as clínicas de estética, mas que estão ocorrendo aí atendimentos a domicílio, né? Então, nesse exemplo, esse caso ilustrativo aqui, houve a substituição de uma prestação, que seria em espécie, por prestação de serviços. Para que se configure, todavia, faça necessário que se tenha aqui o ânimos novandi, ou seja, essa colega minha, nesse caso, aceitou receber, trabalhando em casa, né, a gente não podendo fazer atividade física, fazer exercícios em casa mesmo, né, estabelecimento, academias fechadas, e ela aceitou essa alteração nessa prestação e criou-se, portanto, uma nova obrigação, não mais em espécie, mas em prestação de serviços, reforçando aqui que é necessário, é indispensável aqui esse ânimos solvente, essa intenção de se solver a dívida, para não ficar caracterizada como dação em pagamento. Dação em pagamento, que é o objeto nosso de estudo aqui, depois desse primeiro momento, tá? Então, continuando aqui, a novação objetiva pode decorrer de mudança no objeto principal da obrigação, quando ocorre conversão de dívida em dinheiro, em conversão de uma prestação de serviço,
por exemplo. Em sua natureza, uma obrigação de dar substituída por uma obrigação de fazer, ou uma de obrigação de fazer em obrigação de dar, ou vice-versa. Na causa jurídica, quando, por exemplo, deve a título de adquirente passa a dever a título de mutuário. Mútuo que trata-se, portanto, do empréstimo de coisas fungíveis, conforme previsão lá no 586 do nosso Código Civil. Então, a novação objetiva, recapitulando aqui, alterou-se o objeto da prestação no que diz respeito à criação de uma nova obrigação, extinguindo a relação jurídica anterior previamente estabelecida entre as partes, com anuência aqui por parte... Ups, acho que alguém entrou agora aqui. Deixa eu ver, gente. Acho que desativou novamente, né? Então, beleza. Teve uma intercorrência aqui, mas beleza, acho que já... Ups, desativei o meu aqui sem querer, beleza. Então, voltando aqui, a gente está analisando aqui as espécies de novação, portanto, criação de uma nova obrigação, extinguindo a relação anterior. Essa novação, são 3 as espécies que pode caracterizar: objetiva, subjetiva e a mista. A objetiva encontra-se previsão lá no nosso artigo 360, inciso 1 do Código Civil, em que ocorre a alteração aqui do objeto da prestação da relação obrigacional. A subjetiva ocorre a substituição dos sujeitos da relação, que a gente analisa agora, no 360, inciso 2 e 3, e a novação mista, que se altera tanto o objeto quanto substitui-se as partes aqui, e não tem previsão, não está regulamentado no nosso Código Civil, mas é trazido, é apontado aqui, e pode ocorrer conforme entendimento doutrinário trazido. Então, a gente analisou aqui a novação objetiva, a novação subjetiva, deixa eu ver o que eu coloquei aqui, só negritei. Novação quando é subjetiva ou pessoal, é aquela que promove a substituição dos sujeitos da relação jurídica. No caso aqui dessa minha amiga, não houve alteração, que eu comentei com vocês, houve a alteração do objeto, que seria o pagamento em espécie, em dinheiro, em que foi convertido ali por uma prestação de serviços. Não se alterou aqui as partes, tá? A advogada e a dona ali do estabelecimento é a mesma. Pode ocorrer por substituição do devedor, quando o novo devedor sucede o antigo, ficando este quite com o credor, conforme disposição lá no 360, inciso 2 do Código Civil, ou, então, altera os sujeitos, substituição tanto por parte do devedor, quanto substituição por parte do credor, quando, em virtude da nova obrigação, outro credor é substituído pelo antigo, ficando o devedor quite com este, nos termos do artigo 360, inciso 3, do mesmo diploma, portanto, do Código Civil. Então, a novação pessoal é aquela que é caracterizada pela substituição dos sujeitos da relação jurídica obrigacional. 360, inciso 2, permite a substituição por parte do devedor da relação anterior, e a substituição do credor encontra-se regulamentação, previsão lá no artigo 360, inciso 2, em que há essa hipótese, essa substituição desse sujeito da relação obrigacional. Deixa eu ver aqui. Alguém ligou aí o áudio? Já desligou. Beleza, voltando aqui então.
Então, a gente analisou aqui, estamos analisando as espécies. Inovação, ela pode ser objetiva, subjetiva ou mista. Inovação mista, terceira espécie aqui, é a expressão da doutrina, não há regulamentação, não é mencionada no nosso Código Civil. Primeira observação. Decorre da fusão das duas primeiras espécies, portanto, da inovação objetiva, que se altera o objeto, e da inovação subjetiva, em que se altera os sujeitos da relação obrigacional, podendo ocorrer alteração por parte do devedor, conforme previsão lá no 360, inciso 2, ou alteração por parte do credor, conforme previsão lá no artigo 360, inciso 3 do Código Civil. E se configura quando ocorre ao mesmo tempo, então, palavra-chave aqui para identificar essa inovação mista, alteração ao mesmo tempo do objeto e dos sujeitos. Mudança do objeto e da prestação da relação obrigacional. Exemplo. O pai assume dívida em dinheiro do filho, houve a mudança aqui por parte do devedor, com a condição de pagá-la mediante a prestação de determinado serviço. Então, mudou-se aqui ao mesmo tempo o objeto e também o devedor. É possível? Sim. Tem previsão? Não. Mas é aceito e é fundamentado doutrinariamente essa possibilidade de que ocorra a alteração na inovação, tanto por parte do objeto, quanto por parte de um dos sujeitos da relação obrigacional. E o que irá identificar essa inovação mista é justamente essa concomitância de alterações com a criação de uma nova relação obrigacional, tá? Então, voltando aqui, a gente já analisamos aqui, estamos analisando a inovação, vimos que está a criação de uma nova obrigação, vimos seus elementos, seus principais efeitos, seus requisitos e fundamentação desses requisitos, e estamos analisando aqui as espécies. Inovação pode ser objetiva, subjetiva ou mista. A objetiva e a subjetiva têm fundamentação no artigo 360 do nosso Código Civil. A mista, que deve haver essa concomitância de alteração tanto por parte do objeto quanto dos sujeitos, não tem fundamentação, regulamentação expressa no nosso Código Civil, mas há essa possibilidade conforme fundamentação aqui doutrinária trazida, tá? Principais efeitos aqui para a gente, só tem mais efeitos aqui para a gente finalizar essa primeira parte da aula. Aí eu salvo aqui, e enquanto salva a aula, a gente faz um intervalo e retoma com dação e pagamento. Dação, já comentei com vocês, né? No nosso código está lá do 356 ao 359, portanto é antes da inovação. Só que é um instituto, ele é um pouquinho menor, não tem tantos aspectos assim para a gente estar analisando, são só análise de 3 artigos, tá? Mas a gente, por isso que eu deixei ele para o segundo momento, porque o conteúdo dele ele é um pouco menor, beleza? Então, quanto aos efeitos da inovação, para a gente poder finalizar essa primeira parte, esse primeiro momento aqui da aula, o principal efeito da inovação consiste, portanto, na extinção da primitiva obrigação, ou seja, na extinção da obrigação anterior, da primeira obrigação, sendo substituída por uma outra, constituída exatamente para provocar a referida extinção. Qual que é o objetivo final desse instituto e de todos esses que a gente está estudando, essas modalidades do meio de pagamento indireto? É se adimplir, se extinguir, é ser sanada determinada relação obrigacional. A novação extingue os acessórios e garantias da dívida sempre que não houver estipulação em contrato. Então, deve-se ter atenção no momento em que se estiver extinguindo uma relação obrigacional anterior assumida para ser substituída por uma outra, se não há acessórios aqui, como juros, multas, cláusula penal, nem como bens
de garantia aqui, penhor, hipoteca, determinada circunstância jurídica aqui na dívida anterior, se tiver, elas poderão vir a ser suprimidas na nova dívida, mas o 364 aqui do Código Civil vem reforçando que a novação ela extingue acessórios e garantias da dívida sempre que não houver estipulação em contrário. Por isso, reforça aqui a natureza contratual desse instituto, em que deve haver a anuência, a concordância de estar se criando uma nova obrigação, justamente aqui, para que nenhuma das partes fique prejudicada, porque se não houver estipulação em contrário, ou seja, se não ficar devidamente acordado entre as partes, todos os acessórios e garantias da dívida anterior poderão a vir ser extintos na nova dívida. Então, por isso, reforça esse entendimento de que deve ter aqui essa atenção, tá? Então, recapitulando aqui, quanto aos efeitos, o principal efeito da novação consiste, então, portanto, na extinção da dívida anterior, da dívida primitiva, da obrigação, substituindo por uma ou outra, para provocar a referida extinção, ou seja, o seu devido adimplemento, o seu devido cumprimento da relação obrigacional. A novação, os acessórios e as garantias da dívida, sempre que não houver estipulação em contrário, esses acessórios, essas garantias serão extintas da dívida anterior com a criação de uma nova dívida. Por isso, reforça-se essa ideia de se ter aqui a anuência, a concordância por parte do credor, tá? Deixa eu vir aqui no... Gente, tranquilo até aqui, então, principais tópicos no que diz respeito à novação, tá? Eram esses aspectos conceituais, requisitos essenciais, espécies, efeitos. Deixa eu ver aqui, ver se entrou mais alguém. Mike. Nossa, foi que os meninos comentaram aqui, vai receber em massagem. Nossa, pois é. Eu queria, não é por nada não, mas se eu tivesse contrato aqui com a clínica de estética, eu não ia achar nada ruim não, porque a gente fica em casa trabalhando o dia inteiro sentado. Eu não ia achar nada ruim, então umas alterações de quanto ao objeto aí, de uma nova obrigação. Me comentaram aqui no bate-papo, que voltou seu tempo do Scrum, praticamente isso. Mas brincadeiras à parte, né? Mas são possibilidades, né? Então, estão regulamentadas, então podem vir a ocorrer. Quem entrou depois, aí mais do meio para frente, não deixa de registrar, tá? Aqui no bate-papo, colocar o nome completo, a RA, e aí eu vou aguardar aqui mais uns minutinhos, se alguém tiver alguma dúvida pode me chamar, se não, se já quiser, vou só aguardar aqui mais uns 3 minutinhos, 4 minutinhos, enquanto o pessoal termina de colocar o nome aqui na lista, e eu já encerro essa primeira parte da aula. Enquanto a gente faz o intervalo aí, eu vou salvar aqui essa gravação, às vezes demora um pouquinho, tá? Mas aí a gente retoma aqui para a gente poder analisar e estudar a dação, tá? A dação é bem tranquilo, tá? É bem simples aqui, rapidinho a gente... Professora, deixa eu só fazer aqui uma pergunta, por favor. Sim, mas... A senhora disse que, salvo esteja estipulado em contrário no contrato, os acessórios da dívida são perdidos, né, com a novação, certo? Isso, são extintos, né? Como, por exemplo, vamos dar um exemplo, assim, de... Que tipo de Acessório? acessório? Juros, multa, cláusula penal, são todas obrigações acessórias, advindas da obrigação principal. Não, topíssimo então. Então, peraí, eu tenho uma dívida com a senhora, aí eu combino com meu pai, falo, pai, olha, o juros está alto e tal, estou pagando multa, o senhor assume a dívida e a gente volta ao valor inicial.
Mas aí tem que ter a concordância da parte do credor, né? Ah, sim, justo. Né? Então, sempre que não houver estipulação em contrário. Se tiver estipulação, é porque essas dívidas acessórias serão mantidas. Né? Ah, não, sim. Tá certo, obrigado. Pois é, não é tão fácil assim não. Pode a Carlita está perguntando assim se a contagem da prescrição também altera, havendo essa estipulação entre as partes quanto à prescrição da extinção da dívida, pode sim também ser alterada, né, essa prescrição e estabelecido um novo prazo para que ela venha a ser aí devidamente prescrita, tá? Então, essa contagem da prescrição, ela pode vir a ser alterada dependendo do que ficar acordado aqui entre as partes, tá? Tranquilo, Carlice? Mais alguma dúvida, alguma objeção? Clarice aqui, ok, obrigada. Beleza, gente, vou guardar quem ainda não manifestou aqui no chat. Vou guardar aqui, coloque meu nome, ARA, tá? Vou guardar aí mais uns 2 minutinhos, aí eu encerro, salvo essa aula, enquanto a gente faz um pequeno intervalo, tá? Beleza, gente, obrigada, até mais. Mais, Miriam. Até já, Camila. Até Maria Vitória, até mais. Gente, vou encerrar aqui, tá? Já deu aqui. Deixa eu